E agora sim, estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos ao Congresso Formando Saúde, esse congresso multidisciplinar que tivemos a honra de ter ilustres presenças, como a de hoje, que inicia-se com o professor Antônio Pereira, um professor muito querido, que eu tive o prazer de chamar de meu professor. Olha só que lindo. Me ensinou muita coisa a respeito de base de pesquisa e tem uma linha muito importante de trabalho que fala sobre economia em saúde, algo estritamente necessário e que muito pouco se fala sobre. Então, professor Pereira, muitíssimo obrigado. Deixando claro para todos que as lives serão mantidas gravadas, mas é super importante esse momento de interação. Então, já manda para todo mundo que vocês conhecem. É um tema super relevante, pouca gente fala sobre. Então, professor Pereira, de novo, muitíssimo obrigado. O senhor pode ficar à vontade para se apresentar. Eu acho que fica até um pouco sem jeito de apresentar o senhor. O professor Pereira, que é professor da Unicamp, que tem uma base extremamente forte na área da saúde coletiva, fala sobre pesquisa em saúde de uma forma exemplar. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele, fiquei muito maravilhado. Não conhecia esse mundo de pesquisa de economia, foi muito legal ver que a pesquisa econômica em saúde tem ganhado tanta força ultimamente. Professor Pereira, a palavra é com o senhor. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer as bonitas palavras do Daniel, também não é todo, também não precisa gerar, tá tudo bem, agradeço. Ele foi um excelente aluno também, e sempre acrescenta, todo mundo acaba acrescentando, né, na qualidade da disciplina. A minha proposta é falar do geral, eu não vou falar muito das pesquisas que nós desenvolvemos, mas se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse em saber o que especificamente o nosso grupo de trabalho está pesquisando, é só entrar no Google Acadêmico, acho que é o mais fácil de todos, né? Sim. Ou no Google Acadêmico é só escrever lá perfil Antônio Carlos Pereira, né? Vão aparecer alguns Antônio Carlos Pereira, mas é só procurar no da Unicamp, que sou eu. Sim. Ou procurar no Lattes, né? Do Google, do CNPq, e vocês também vão encontrar lá, e já tem lá pelo menos uns 15 artigos, capítulos de livro, etc., com o tema, sobre o tema em economia da saúde. Além disso, a gente pesquisa, tem uma linha de pesquisa forte em financiamento, etc., que é uma das linhas da economia da saúde. Vou lembrar que economia da saúde é um ramo, né, o nome da área, da grande área. Mas nós temos dentro da economia da saúde pesquisas voltadas para financiamento, outras voltadas para avaliação de tecnologia de saúde e etc. Então, quando a gente fala de economia de saúde, é algo mais amplo. Tá? Quando a gente for falar de avaliações de tecnologia e saúde, ela é mais restrita, está dentro da economia da saúde. Tá bom? Perfeito. Muito bem. Então, olha aqui, ó, você já vem aqui nesse pequeno, né, nessa pequena figura, e você tem aqui vários pequenos assuntos, né, dentro do tema economia da saúde. Então, saúde e desenvolvimento, financiamento das ações e serviços de saúde, regulação econômica em saúde, alocação de recursos, aí entra a parte de custos, parte relacionada à avaliação de tecnologias, eficiência de ações e serviços de saúde. Quando a gente está falando de eficiência, vamos lembrar que é uma relação entre custos e efeitos. Então, quando a gente fala de custo-efetividade, custo-efetividade, tem um termo que chama de custo-eficácia, mas não é o adequado, custo-benefício, custo-utilidade, né? Tudo isso está relacionado, tem uma relação entre custos e efeitos. Só que esses efeitos, podem ser medidos por desfechos diferentes, que eu vou explicar mais para frente. Mas é sempre uma relação. Então, o quanto que você gasta por unidade de efeito? Isso é diferente, por exemplo, de eficácia.
Eficácia é o quanto que um determinado programa consegue prevenir, né, uma determinada doença, o quanto que ele consegue chegar próximo ao sucesso, ao objetivo fim daquela alternativa terapêutica, alternativa preventiva, etc., em estudos clínicos controlados. Ou seja, se eu falo que um medicamento tem eficácia de 80%, significa que o grupo experimental teve 80% menos doença, ou menos efeitos colaterais, ou menos qualquer desfecho que eu esteja estudando, que o grupo controle, certo? Então, eu estou estudando isso em eficácia, estou estudando em estudos clínicos controlados. Efetividade, que é um outro termo muito usado, já é um dado obtido na comunidade, ou seja, você pode utilizar esse mesmo medicamento, tá? Esse mesmo medicamento, só que você vai verificar isso na comunidade, na vida real, certo? E como ele é na vida real, os dados provavelmente possam ser ligeiramente diferentes dos dados dos estudos clínicos controlados. Então, estudo clínico controlado, dado de eficácia, efetividade na comunidade e eficiência, relação de custo e efeito. Beleza? Muito bem. E economia da saúde, como vocês podem ver aqui do lado direito, tem uma série de coisas que vocês vão estar, de alguma forma, lidando, né? Alternativas terapêuticas, alternativas preventivas, comparação de métodos alternativos, de métodos comparativos, ou quando a gente fala de métodos comparativos, a gente está falando de métodos que, tecnologias, né, que podem ser de qualquer forma. Por exemplo, você tem tecnologia muito simples, tem tecnologias que estão relacionadas aos processos de relação de uma pessoa, de grupos de trabalho, por exemplo. Então, a gente está falando de relações de trabalho entre pessoas, processos de trabalho que a gente fala na gestão. Isso é uma tecnologia. Quando a gente fala de diagnóstico, isso é uma tecnologia. Quando a gente fala de medicamento, é uma tecnologia. Equipamento, como raio-x, etc., outra tecnologia, assim por diante. Mas lembre-se, quando falamos em tecnologia, a gente não está falando só de equipamento. Nós falamos também de processos relacionais. Então, tudo que tem a ver com a melhora na eficiência do modelo. Tá bom? Então, essas informações básicas são importantes para vocês entenderem que a economia da saúde, ela não mexe, ou quando a gente fala num pedaço da economia da saúde, avaliações de tecnologia, a gente está falando só de equipamentos, que é isso que vem na cabeça da pessoa. Tecnologia, celular, tem que ser máquina, não é bem assim, tá bom? Então, vamos lembrar que a economia, ela vem do grego, tá? Então, ela vem da palavra ecos, que significa no grego casa, lar, domicílio, meio ambiente, que na origem a economia era a arte de bem administrar a casa, que hoje nada mais é do que a arte de bem administrar o orçamento. Não mudou, na realidade. Então, nós estamos lidando com uma casa maior, que é uma casa de todos nós. E essa casa de todos nós tem um orçamento. Então, o termo continua na sua origem. É a arte de bem administrar o orçamento. Então, a ciência que estuda os processos de produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais. Então, tudo isso, vocês veem que tem relação com financiamento, tem relação com gastos, tem relação com custos, né? Então, tudo isso tem a ver com economia da saúde. Economia, né? Mas quando a gente fala de saúde, está relacionado com a área de saúde. Então, a economia da saúde é aquela área específica que estuda como os recursos serão alocados no setor saúde e distribuídos no seu âmbito. Vamos lembrar, e eu vou mostrar isso no slide, vamos lembrar com cautela, que nós temos necessidades ilimitadas, né? Na área de saúde, nós temos necessidades ilimitadas. E o que é pior, nós não temos como precisar o valor desse custo, porque
a saúde, ela não tem uma relação muito estrita com determinação lógica de valores. Por exemplo, o sujeito vai no médico, ele pode não ter nada, mas ele pode ter um problema que vai custar 100 mil reais numa cirurgia. Como que você precisa isso? Não tem como precisar, é imprevisível. Né? Então, essa relação de mercado, ela é muito inconstante. E ela tem várias variáveis que modificam o perfil de gastos. Então, a área de saúde, ela não pode ser tratada de forma estanque, porque ela é extremamente dinâmica e ela depende de uma série de casos, série de problemas. Né? Haja visto, por exemplo, vai aparecendo dengue. Apareceu aí uns 20 anos atrás. Há 20 anos atrás nós não tínhamos problema de dengue. Hoje nós gastamos muito dinheiro com a dengue. Zika. O que era Zika 5, 6 anos atrás? Não sabia. Olha o gasto que a Zika está dando até hoje. Chikungunya dá efeitos colaterais terríveis, que ficam por muitos e muitos meses, quando não fica para a vida inteira. Covid, né? Alguém iria esperar que isso aparecer? Hoje vai completar 600 mil mortes. Vou fazer um pequeno comentário sobre isso mais para frente. Então, a área de saúde ela é imprevisível. Não dá para você simplesmente promulgar uma lei e dizer o seguinte: em 20 anos nós não vamos aumentar o custo da saúde. Isso é impossível prever isso. Certo? Então, a lógica da economia é que as necessidades ou as demandas são ilimitadas, como eu acabei de comentar, só que os nossos recursos financeiros não são. Eles são limitados, eles são ponderados pelo orçamento público, eles são definidos claramente, ou não tão claramente, mas eles são minimamente definidos para serem gastos. Então, não dá para você ficar brincando de ministro da Saúde, como a gente vem observando nos últimos meses, né? Porque, na realidade, os caras estão brincando, estão fazendo de conta que são ministros e eles não sabem com o que eles estão lidando, e as pessoas estão morrendo e não sabem por quê, a gente não sabe por quê. É a Covid, não é só a Covid. Tá? A falta de critérios no enfrentamento de uma pandemia como a Covid mata mais do que precisamente o tratamento. Tá? As pessoas vão morrer, isso aí eu não estou aqui falando mal de ABC, mas as pessoas vão morrer, isso aí morreram em todos os países do mundo, certo? Só que elas morrem mais ou morrem menos dependendo da forma como você enfrenta o problema. Agora, se você não utiliza instrumentos, né, de gestão adequados para o enfrentamento, as pessoas vão morrer muito mais do que deveriam, é só isso. E esse enfrentamento ele deve ser baseado em evidência científica, e não no bruxismo, ou em remédios milagrosos, etc. Isso é uma coisa básica do básico do básico. A gente não está mais na Idade Média para ficar procurando remédio milagroso, né? A poção mágica. A gente não está mais nessa Idade Média. Né? Nós passamos por isso e deveríamos aprender com a história, coisa que nós também não estamos aprendendo. Mas, enfim, vamos lá. E aí eu faço um recorte, porque nós estamos vivendo um momento muito importante do SUS, do Sistema Único de Saúde, porque o sistema está enfrentando uma sobrecarga, assim, assombrosa. E essa sobrecarga, ela vem de todos os lados. Aqui em Piracicaba, por exemplo, no mesma época que estavam morrendo um monte de pessoas com a Covid, e Piracicaba recebe regiões inteiras, então morriam de 15 a 18 pessoas por dia. Você teve na mesma época, nos mesmos meses, um número que nunca tinha sido visto de dengue, por exemplo.
Então, vocês imaginam o colapso no sistema? O colapso é absurdo, total, né? E aí as pessoas precisam fazer uma cirurgia de prótese, elas precisam ir no dentista arrancar um dente, porque está com dor, precisa fazer isso, tudo parado. O dentista ainda, se precisar uma emergência, ainda consegue, mas se for uma restauração, não vai fazer, né? Você precisa trocar tá com uma prótese, não vai. Se precisar de uma cirurgia urgente, só se for muito urgente, senão não vai também. As pessoas ficam meses esperando, muitas vezes na cama. Vocês entenderam? Então é complicado, você tem um acúmulo de problemas, que isso é muito discutido hoje na epidemiologia, porque nós temos hoje uma sinergia de várias doenças ocorrendo ao mesmo tempo. Tá? Então nós temos a Covid junto com dengue, junto com zika, junto com chikungunya, junto com os problemas crônicos, né, que nós já conhecemos, e que se potencializam quando as pessoas não vão no médico, não controlam a diabetes, hipertensão, etc. Então, é o caos total. Junto com tudo isso, o enfrentamento de todas essas coisas é feito como se estivesse sendo planejado um espetáculo no circo. Então, fica muito mais complicado. E olha aqui, ó. Vamos pensar que, aliado a todos os problemas que eu já citei, o SUS, né, ele dá direito a todo indivíduo, independente de sexo, gênero, raça, etc., a qualquer nível de atenção na saúde. Ou seja, o sujeito tem direito à saúde desde a atenção básica, fica lá nas unidades básicas de saúde, ou unidade de saúde da família, até o nível hospitalar, né, o nível mais complexo. Então tem direito a tudo, né? E todos. Então ele é universal, né? Você tem direito a qualquer procedimento em saúde. Então, a gente tem que lembrar que o SUS é um investimento coletivo, é um investimento de toda a sociedade. E isso está dentro, né, do capítulo de proteção social. Porque isso é de extrema importância quando nós lembramos que mais de 70% da população brasileira é dependente exclusivamente do SUS. Então, toda vez que vocês escutarem discursos contra o SUS, olhe e veja o histórico daquela pessoa, a quem interessa aquele discurso. Porque, assim, quem pode ter, né, um plano de saúde, tudo bem. Mas vocês viram na Covid que nem isso garante grande coisa a mais do que outras pessoas. Mas tudo bem, você quer ter um plano de saúde? Ótimo, que bom. Tá? Mas, lembre-se, mais 70% das pessoas não têm essa opção. Elas não têm condição de pagar. Então, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós vamos partir para um sistema de saúde privatizado. Essas pessoas o que vai acontecer quando elas tiverem câncer? Por exemplo, meu pai teve câncer. Aí, quando foi utilizar o sistema de saúde, o sistema falou, não, meu pai tinha lá 20 anos o mesmo seguro. Não, seu pai, isso não dá direito ao tratamento de câncer. Eu falei, mas como não dá direito? Não dá direito. Eu falei, então tá bom. Entrei com uma liminar, no dia seguinte, as mesmas pessoas que me disseram que ele não tinha direito, me chamaram e pagaram todo o tratamento. E se eu não tivesse condição de chamar um advogado, eu não tivesse conhecimento a esse ponto? Então, é muito complicado lidar com o sistema privado. É importante? Lógico que é importante. Ninguém está dizendo que não é importante. Ele é complementar, está na lei. Só que
A gente tem que lembrar que a grande maioria da população não tem acesso a isso. Então, nós temos que defender o que é público. Lembrar que isso está na Constituição. Não adianta ficar fazendo conchavo para ajudar sistemas privados de saúde. Isso não resolve. Você resolve o problema do sistema privado, daquele sistema. Você vai ajudar a Rap Vida, você vai ajudar a Prevent Senior, né? Você vai ajudar a Unimed, mas você vai ajudar ele só. Porque a população mesmo você não está ajudando. Pense nisso. Aqui é um raio-x do SUS e o gasto com saúde, né? Então, nós temos aqui quem que paga a saúde, e vocês veem que a maior parte do orçamento gasto em saúde é nos municípios, 31%. A União, desculpe, a maior parte é da União, com 42%, depois os municípios, que vem aumentando assim, vertiginosamente seus gastos, já está em 31,6%. Tá? Os estados ainda arcam com 26%. Tá? Então, vocês veem que esse percentual dos gastos do município era muito menor, passou a ser muito maior. Aqui os gastos privados, então você vê que as pessoas gastam muito com medicamentos, são 231 bilhões de reais, e gasto público com medicamento. Desculpe, com plano de saúde, perdoe, 103 milhões. Aqui, ó, os gastos públicos, 253,7, 4% do PIB. Veja bem, isso é gasto, unicamente gasto público. E aí você vai falar assim, não, o gasto com saúde no Brasil é em torno de 9%, realmente é verdade. Mas o gasto público não chega a 4%. Vejam bem, 4%. Alguns países que gastam pouco, Argentina, aqui, vamos falar aqui perto, Argentina, Uruguai, por exemplo, gastam em torno de 8% do gasto público, dobro do Brasil. E nós temos um sistema único. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Na França, por exemplo, nós chegamos a quase 13% do gasto público. E como que alguém chega, como alguns deputados chegam lá na frente e falam que gasta-se muito com o SUS? E fazem leis para diminuir o gasto público com saúde. É assim, é um verdadeiro teatro dos absurdos. Nós estamos vivendo num mundo que não bate, não casa, entendeu? Todo mundo se interessa por emendas parlamentares. Se esquecem que esse 3,9 não cobre gasto. Né? Não cobre gasto. O que vai acontecer? Isso só acumula aqui, ó, problemas para os municípios, que têm que arcar com essas dificuldades. E aqui, para vocês terem uma ideia, ó, alguns locais, por exemplo, UTIs por rede suplementar em relação à privada, vocês veem que praticamente não tem rede pública nesses municípios, a maior parte é da rede suplementar. Aqui, percentual da população assistida por equipes de saúde da família, então o peso da atenção básica e o quanto que isso é importante. Está vendo aqui no Nordeste? Estão vendo no Nordeste aqui? Aqui, quem tem plano de saúde particular, então vocês veem Sul e Sudeste principalmente. Os médicos, logicamente, vão estar mais aqui no centro do país, principalmente Sul e Sudeste. Enfim, e as UTIs, como a gente viu nessa crise da Covid, elas se concentram basicamente no Sudeste e Sul. Então, você viu, não é à toa que tanta gente morreu no Amazonas e no Pará. Vocês lembram que Amazonas, Pará, aí passa pelo Nordeste, desce,
chega no Sudeste, depois desce para o Sul. Esse aí foi um padrão de acometimento, né, da pandemia. Ela não ocorreu ao mesmo tempo no país inteiro. E o que o SUS faz? Então, o SUS, como eu comentei com vocês, trabalha em todos os níveis de atenção. Então, nós trabalhamos desde da unidade básica de saúde tradicional ou unidade de saúde da família, até coisas complexas, como transplantes, né, ou medicamentos, vacinas, mas também trabalhamos no controle do diabetes, da hipertensão, da hanseníase e outros. Há uma série de ações e programas do SUS, tá? Série de programas e ações do SUS que são implementados pelo Brasil todo, como a Hemocentro, Estratégia de Saúde da Família, Programa Mais Médicos, que o primeiro ministro da Saúde, né, o Dr. Mandetta, fez de tudo para destruir esse programa quando ele ainda estava no Ministério, depois pousou de bom moço, né, no enfrentamento da Covid, saneamento básico, vacinas, transplantes de órgãos, tratamento da hepatite C, SAMU, tudo isso aí é do SUS. A parte de prevenção e tratamento do câncer, o SUS oferece. Aqui, para quem quer parar de fumar também, no controle, né? O SUS também oferece. Órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, o SUS oferece. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, tanto o controle quanto o tratamento, também oferece. Vamos lembrar que o Brasil teve nos últimos 30 anos, teve uma mudança radical nos seus indicadores de saúde, principalmente da atenção básica. Até porque o foco, né, da Política Nacional de Saúde, ela é na atenção primária à saúde. Eu digo sempre para meus alunos, eles não acreditam. Se você precisar, se tiver com uma gripe forte, quiser um médico, é mais fácil você ir na unidade básica do seu bairro do que na Unimed. Isso é batata, né? Toda vez que eu tenho uma coisa simples, uma coisa relacionada à atenção básica, eu vou para a unidade mais próxima. Vou ficar sentadinho lá, vou esperar um pouco, mas é muito menos do que eu esperaria na Unimed. E os médicos muito provavelmente são melhores e mais preparados que os caras da Unimed. Porque os da Unimed são preparados para plantão. O pessoal das unidades de saúde, né, eles são preparados para atendimento na atenção primária. Entenderam? São perfis diferentes de médicos. Em Piracicaba, por exemplo, nós não temos problema nenhum. Os médicos são espetaculares. Então, nós temos aqui foco na atenção primária, melhoria no atendimento materno no recém-nascido, promoção do aleitamento materno, expansão da imunização. Tudo isso fez com que houvesse, por exemplo, a diminuição na taxa de mortalidade infantil, como a gente pode ver no gráfico. Tá? Isso aqui, ó, era a previsão para 2020. 7,4 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Infelizmente, isso não ocorreu. Tá? Por quê? Porque aí nós tivemos o problema do sarampo, né, que veio com toda força, e outros problemas, como a diminuição da imunização. Isso tem muito a ver com rede social, etc. Etc. Então, a gente não conseguiu chegar nesse 7,4, mas essa era a previsão inicial. E se Deus quiser, né, nos próximos anos, aí, quem sabe, Deus ilumina a população e a gente arranja um presidente que seja de qualquer partido, mas que não seja esse, e que a gente consiga melhorar, não é, voltar, pelo menos, no rumo que a gente estava no Ministério da Saúde para tentar melhorar este e outros indicadores de saúde que estavam melhorando, sim, absurdamente, que infelizmente
voltaram, regrediram, né, nesses últimos anos. Então, aqui, ó, o SUS distribui gratuitamente medicamento, transplantes, como eu já comentei, e, olha aí, média e alta complexidade. Então, o SUS oferece diálise, radioterapia, quimioterapia, cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, assistente aos portadores de obesidade, faz a cirurgia também, reprodução assistida e até troca de sexo. Então, o SUS ele trabalha com todas as áreas da alta e média complexidade. Isso deveria ser algo a ser sempre enaltecido, né? Parabenizado. As pessoas esquecem um pouco dessas coisas. Isso é oferecido ao povo e não é algo barato. E mesmo com pouco dinheiro, tá? Mesmo com pouco dinheiro. Olha aqui, olha, eu coloquei aqui para vocês a forma de organização do sistema. Então, aqui na atenção secundária, quando a gente fala de média e alta complexidade, e na média complexidade nós temos unidades descentralizadas de especialidades, eu já não estou mais falando das unidades básicas e das unidades de saúde da família, tá? Aí a gente está falando já das especializadas. Então, você tem unidades centralizadas, você tem unidades centralizadas de especialidade, por exemplo, centros de especialidades odontológicos. São centros em um determinado lugar, ele é centralizado, onde as pessoas são direcionadas pelas unidades primárias, unidades básicas. Hospitais de baixa e média complexidade, hospital dia, pronto-socorros de referência. E aqui, a gestão do sistema de saúde hoje, ele é um sistema teoricamente, né, e em muitos lugares na prática, ele é organizado em redes. E ainda nós temos muitas dificuldades na organização do sistema. Mas isso aqui é o recomendado, a organização de redes, onde você tem comunicação de todas as instituições de diferentes níveis de atenção. Então, o hospital é atenção terciária, mas ele se comunica com o centro de enfermagem, que é uma unidade especializada, que se comunica com a atenção domiciliar, atenção primária, que se comunica com a unidade básica de saúde, que é a atenção primária. Certo? E aí eu faço uma breve pausa para comentar um pouquinho sobre o enfrentamento da pandemia pelo governo Jair Bolsonaro. Eu e um orientado de mestrado, mas que o sujeito é filósofo, teólogo, e resolveu fazer odontologia mais para frente na idade, e que agora resolveu fazer mestrado. E aí nós dois, conversando, a gente resolveu escrever um livro. E nós escrevemos um livro sobre o enfrentamento. Tudo isso, estou falando de economia, mas agora eu vou falar como a questão político-institucional interfere na dinâmica da ocorrência de doenças. Veja, isso tem tudo a ver com a economia da saúde. O quanto que alguns eventos que não são diretamente relacionados à saúde podem interferir diretamente no orçamento da saúde. Tá bom? Bom, a ideia desse livro, que chama-se A Pandemia nas Teias da Política, ele teve como fundo a questão do enfrentamento da pandemia, né? E aí a gente teve algumas nuances para pensar na forma como íamos conduzir o livro. Inicialmente, eu fiz um relato, né, que inclusive está no capítulo 4, que é o caso SARS-CoV-2 no Brasil. Eu faço um relato mais jornalístico, desde o começo, desses primeiros casos até mais ou menos meados do ano passado, em que eu faço um relato
basicamente jornalístico mesmo. Vou relatando o que aconteceu, quais foram os procedimentos, etc. Só que aí nós tivemos uma ideia de trabalhar com a questão específica do governar, da forma de governar de Jair Bolsonaro. Né? E quais são as raízes, quais são o passado, né? Como que essa vertente política apareceu no Brasil? Né? Quais foram as suas raízes? O que eles pensam? Qual é a forma de agir? E por que tantas barbaridades foram feitas e continuam sendo feitas em nome desse pequeno grupo, né, que a gente chama de um grupo radicalizado de ultradireita? Muito bem. Ontem, por exemplo, estava em pauta na Conitec, que é um órgão que trabalha com a economia da saúde e que faz os pareceres sobre medicamentos, sobre tecnologias, etc. E ontem está pautado, né, a questão da ivermectina e da cloroxidina, da cloroquina. Os dois medicamentos estavam pautados para serem retirados da recomendação de utilização pelo SUS. Muito bem. Ontem. E aí o que o nosso presidente conseguiu? Tirar de pauta. Por quê? Porque para ele tem que continuar, isso tem que continuar, porque já é uma questão de guerra ideológica. Tem que manter aquilo. Então vocês veem o quanto que a política interfere em coisas básicas. Há evidências fartas mostrando que a ivermectina e a cloroquina não têm nenhuma efetividade para tratamento da Covid. Tanto é que o Exército recolheu toda a produção de cloroquina e mandou para a região norte. Para a região norte por quê? Porque lá tem malária. E a cloroquina serve para tratar malária. Incrível, né? Olha que óbvio. Eles fizeram 2 milhões de comprimidos. E receberam um monte de comprimidos do governo americano. E agora mandaram para a região norte. Na surdina, sem muito comentário, apareceu no jornal, mas ninguém deu muita atenção. Vocês veem quanto isso interfere. E aqui, olha, eu estou falando desde agosto, a gente vem verificando agora uma diminuição, tanto no número de casos, menos, tá? Tanta diminuição no número de casos, mas está diminuindo o número de casos, mas a gente vem diminuindo o número de mortes. Nós já estamos abaixo de 500 mortes por dia, que é uma notícia muito boa. Só que se vocês olharem desde o começo, 2020, março de 2020, e aqui nós temos o número de novos casos da doença. Vocês veem que diminui um pouco em dezembro de 2020, mas ele nunca realmente chegou próximo a parar. Ou seja, nós nunca tivemos um primeiro, segundo, terceiro ciclo. Nós sempre tivemos um ciclo que diminuiu sua intensidade e aumentou sua intensidade conforme foram aparecendo as novas cepas, por exemplo. Aqui, a cepa do Delta e a cepa de Manaus, por exemplo, foram extremamente importantes para o aumento da doença. Essa primeiro, vamos dizer, o primeiro ciclo, entre aspas, foi logicamente um aparecimento. E o interessante que nós já tínhamos a Covid na China, que foi a China parou, veja bem, a China parou, que é algo para se pensar. Depois, a Itália teve aqueles episódios absurdos, gente morrendo nas ambulâncias, foram milhares de mortes.
mas no Brasil ninguém quis saber. Depois a Espanha começou a enfrentar isso e os Estados Unidos de forma absurda. Foram milhares de casos de internação na mesma época. E o Brasil esperando. Nada, é com um negacionismo total e absoluto. A Covid chegou, né? Vocês lembram que ela começou principalmente na região norte, e a região norte a gente tem menos UTIs, menos capacidade de estrutura, né? Menos UTI, menos leitos hospitalares, e aí muita gente morreu para valer na região norte. Muito bem. Quando chegou na região sudeste, já os hospitais de campanha já tinham sido feitos, ou uma parte já tinha sido feito, mas parece que tudo foi feito na base do opa, chegou aqui, então vamos fazer. Né? Nada foi planejado para se enfrentar. Por quê? Porque qualquer pessoa que enfrentasse uma pandemia, ela saberia de antemão que teria que parar a economia. E as duas coisas têm que ser levadas em consideração ao mesmo tempo. Você não precisa escolher uma coisa ou outra. Se a economia, você sabe que tem que parar a economia, você tem que dar suporte, proteção social e econômica para as pessoas que pararam e para as empresas que pararam. O Dr. Guedes, ele abriu financiamento para grandes empresas, mas não para as médias e pequenas. Interessante que só foi liberado uma parte do financiamento 3 meses depois. Somente em maio foi liberado uma parte do financiamento para pequenas empresas. E as empresas falindo. E nós vamos lembrar o tal esqueci o nome do dinheiro, R$600 que foram liberados, foram liberados tudo na base do oba-oba. Por que R$600? Na realidade era 200, passou para 300. Auxílio depois, emergencial, professor. Auxílio emergencial, obrigado. Era 200, depois passou para 300, depois o Congresso aprovou 550, e no mesmo dia Bolsonaro falou, não é 550, é 600, que sou eu que defino. Sem falar com ninguém, sem falar com estrutura, com economia, não falou com ninguém. Ele definiu por ele mesmo, para dizer que foi ele que definiu R$600. Então, é um verdadeiro circo dos demônios, entendeu? Ninguém se entende. O país virou um verdadeiro circo, né? Porque, olha, vocês olham aqui o número de mortes, aqui o número de casos, do lado esquerdo. Aqui nós vemos os novos casos, aqui é a mesma coisa, tá? Aqui, olha, a estatística aqui, ó. Aqui novos casos aqui em cima. Aqui embaixo, veja como que é diferente os novos casos, por exemplo, na Inglaterra, tá? Vejam isso aqui, ó. Vejam essa curva aqui com essa curva aqui, ó. Vocês vejam que basicamente zera. E depois, com as novas cepas, aumenta de novo e depois praticamente zera. Onde que zera no Brasil? Os novos casos. Até hoje não zerou. Até hoje não zerou. Né? Nós tivemos em torno de 20 mil casos ontem. E é pouco! 20 mil casos é pouco, hein? É pouco. Ainda bem que tem menos gente morrendo. Mas morreram 500 e poucas pessoas ontem. Onde que foi que nós controlamos a doença? Até agora não controlamos, vem diminuindo, mas nós não controlamos, não. Não é motivo de alegria nem bater palma. E olha aqui os Estados Unidos, que é bem parecido com o Brasil. Onde no governo Trump, os caras enfrentaram a pandemia da mesma forma. Aí no começo do ano entra o Biden e ele vacina quase todo mundo. Olha o que acontece, praticamente zero. Isso é enfrentar a doença, não é fazer charlatanismo como vinha sendo feito por Trump e pelo nosso querido Bolsonaro. Aqui o número de mortes. Olha, o número de mortes praticamente não cai. Ó,
esse aqui é o começo da pandemia, o número de mortes praticamente não cai, ele só vai aumentar com as novas cepas a partir de fevereiro deste ano. Aumentou e muito, né? Muito, muito, muito. Tá? Tá bom? Vejam a Alemanha. Você tem lá um aumento do número de casos, e zera. Depois aumenta de novo, depois zera de novo. Por quê? Você tem os ciclos. Aqui não tem ciclo. Aqui morrem, as pessoas continuam morrendo. Aqui no Reino Unido, a mesma coisa. E nos Estados Unidos? Veja o Brasil e os Estados Unidos. Mesma porcaria, exceto quando o Biden entra. Olha a diferença. Isso é gestão. Isso é economia da saúde. Aqui nos Estados Unidos, o cara conseguir isso são trilhões de reais que ele economiza com o tratamento de doenças e pessoas hospitalizadas. As pessoas não conseguem entender isso. Elas preferem gastar dinheiro com ideologia. Portanto, e voltando a falar de economia da saúde, qual que é o custo? Quais são os tipos de custo que nós temos que enfrentar? Covid, nós temos os custos médicos diretos, que são medicamentos, o médico, são a própria estrutura, né, onde você tem o custo do metro quadrado, você tem o custo dos equipamentos. Você tem os custos médicos não diretos, por exemplo, você tem custo com iluminação, etc., aluguel, papá, né? Você tem os custos indiretos, que são os custos da perda da capacidade produtiva da população. Quantos trabalhadores nós perdemos? Quantos dias de trabalho foram perdidos nesse período da Covid? E nós temos os custos que a gente chama de intangíveis. Quais são os custos intangíveis? São aqueles que a gente não consegue valorar, que é a questão da depressão, dos efeitos colaterais, dor, etc. Esses são custos abomináveis, né, que nós estamos enfrentando desde o ano passado. Quem paga por esses custos? Qual que é o horizonte temporal? Qual é o período que a gente leva em consideração para fazer essa avaliação econômica? Quem repassa a quem? Ou seja, você tem repasse de valores, diferenciamento de um ente para o outro, ou seja, do ente federativo para o ente estadual, o ente federal para o municipal. Também existe isso. Quais os procedimentos que são financiados? Então, se é financiado, qual o valor de repasse? Tá? E quem que repassa? Será que o repasse é só do Estado? O repasse é só da federação? Ou também tem alguma parte do Estado? E assim por diante. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de fazermos as avaliações econômicas. Uma coisa importante que a gente sempre pensa é esse financiamento da saúde, ele é sustentável? Ele se ampara na lei? Sim. Mas esse financiamento tem problemas? Tem muitos. Tá? Há empenho das 3 esferas de poder em manter a capacidade operacional do SUS? Sim? Será que tem? Será que nossos queridos deputados e senadores estão preocupados com o que vai ocorrer, por exemplo, daqui a 2 ou 3 anos, quando a Covid diminuir sua importância? E nós teremos uma estrutura muito menor do que tínhamos até pouco tempo atrás? Será que isso vai acontecer? Vamos pensar. Então, pensem. Nós temos várias coisas na sociedade acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos aí uma transição demográfica, ou seja, nós temos muito mais idosos hoje do que tínhamos há 10 anos atrás, e daqui a 10 anos vamos ter mais idosos do que temos hoje. Isso, devido à Covid, esse percentual não vai ser, vai ser um pouco menor, porque morreram muitos e muitos, mas mesmo assim, nós teremos muito mais idosos daqui a 10 anos do que temos hoje.
Então, nós temos uma transição demográfica muito clara. Nós temos um perfil epidemiológico muito complexo. Como eu falei, há 20 anos não tínhamos dengue, há 10 anos não tínhamos zika, não tínhamos chikungunya, até 2 anos atrás não tínhamos Covid. Isso é muito complexo, né? O perfil vai modificando e vão aparecendo outras coisas. Tá? Sarampo já estava controlado, voltou com vontade ainda. Nós temos problemas com o financiamento atual. Então, nós temos hoje uma alocação de recursos que é insuficiente para atender as necessidades. Isso é óbvio. Né? Nós trabalhamos no limite. Tá? E nós temos que considerar, como eu venho falando desde o começo da aula, que nós temos na Constituição uma questão de universalidade, integralidade, então universalidade para todos, integralidade em todos os níveis de atenção, e igualdade, todos têm direito, né, independente de sexo, gênero, raça, cor, etc. Problema, né? Então nós estamos com um problema bem grande. Até porque, quando a gente olha os gastos, no orçamento, no percentual, na forma de pizza, veja aqui, ó, juros e amortização da dívida, nós gastamos 42% com juros e amortização da dívida. Isso em 2015. Em 2021, nós gastamos 38,27%, o juros estava menor, né? O valor, o percentual foi menor. Que bom, mas ainda é 38%. Veja que interessante. Defesa Nacional, embora a saúde esteja diminuindo drasticamente o seu percentual, olha a Defesa Nacional, foi de 1,47 para 2,78. Realmente, nós lançamos muitas bombas e entramos em muitas guerras nos últimos 100 anos. Então a gente precisa, né? Precisa de muitos armamentos, né? Isso não deixa de ser importante, é importante, mas nós precisamos dobrar o valor da defesa nacional nesse momento em que você precisa de mais dinheiro para outras áreas. Enquanto que a saúde, olha aqui, 4,14 e 4,21, uma coisa. Não mudou nada em 6 anos. Tá? E a tendência é diminuir. E diminuir por quê? Porque nós temos várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos uma emenda constitucional aprovada em 2016, na qual estabelece que os gastos públicos, pelos próximos 20 anos, a partir de 2016, só poderão aumentar dentro da inflação. Só que os gastos de saúde não aumentam pela inflação, eles aumentam muito mais, vocês viram o Covid. Nós temos, além disso, uma crise econômica e política que se arrasta desde 2015. 6 anos, e a gente não vê uma luz no fim do túnel para isso acabar tão cedo. O que isso interfere? Crise econômica e política significa que você afugenta novos recursos para o país, novos investimentos. Menos investimentos, menos empregos. E hoje nós já estamos aí com 14 milhões de desempregados, mais os que não procuram mais emprego, etc, etc. Nós temos aí uma multidão de 20 milhões de pessoas que não está empregada. Problema muito sério, né? 20 milhões de pessoas. Não é pouca gente, não. Nós temos um novo regime fiscal, como vocês estão vendo aqui, e uma diminuição das despesas públicas com saúde. Né? E cada vez mais. E, aliado a isso, é o que eu comentei no começo da aula. A racionalidade do consumidor em relação à saúde, ela é comprometida por quê? Porque a procura, como eu comentei, a procura do indivíduo por serviços médicos, ela não é estável na origem, mas é totalmente irregular e imprevisível. O cara pode ficar 5 anos sem aparecer no médico, e quando ele aparecer, ele dá um gasto para o sistema de 300 mil reais.
que precisou de um tratamento extremamente raro, etc. Vocês conseguem entender isso? Então, essa racionalidade econômica não existe na área de saúde. Se alia tudo isso a diminuição no financiamento, crise econômica e política. Então, você tem menos dinheiro no orçamento, vai ter menos dinheiro para a saúde, aí os deputados vão lá e diminuem ainda mais um pouco para ajudar a gente, aí diminui mais um pouco, então a gente vai ter menos dinheiro ainda e as demandas continuam aumentando. Certo? E aí a culpa é do médico, a culpa é do dentista, que não consegue atender. Não, a culpa não é do médico, não é do dentista. A culpa é dos deputados, é dos senadores, é do senhor presidente, que não entendem que a área de saúde precisa de dinheiro, e não é com um discurso ideológico, político-ideológico, que a gente vai resolver isso. Então, é necessário, né, fazer escolhas do que, para quem, como e quanto produzir em termos de saúde. Essas escolhas, elas criam angústia, mas nós precisamos tomar as decisões, certo? Então aqui, ó, neste livro, Cria Prático da Gestão Pública em Saúde, eu organizei junto com a Jaqueline, com a Gíblia e com a Denise, tem um capítulo 20, né? Nesse capítulo 20, nós temos um capítulo sobre como tomar uma decisão racional na gestão de saúde, noções básicas de economia da saúde. Em que, em vários pontos, há várias figurinhas que mostram essa angústia. Se eu puder aumentar um pouco, até é legal. Porque essa aqui, por exemplo, mostra a angústia do gestor, que tem um orçamento que é fixo, mas que ele precisa tomar uma decisão entre construir uma unidade de saúde e uma academia de saúde para a população. Isso gera sempre uma angústia, né, no gestor. Então, essa forma de decisão não é simplesmente pegar o bilhetinho, eu vou fazer isso, ou escutar um vereador para dizer que aquilo é mais importante que aquilo. Não, você tem que tomar uma decisão baseado, né, no que a evidência científica, ou no que as evidências científicas te apontam. Isso é mais ou menos o que boa parte dos gestores fazem no país, né? Eles estão cegos, eles não conseguem entender ou não se capacitam para trabalhar com os instrumentos adequados de gestão e ficam cambaleando, tentando buscar o que é o mais adequado. Então, como gestor, como é que você deve tomar uma decisão? Baseado em evidências científicas, na questão da economia da saúde. Quando a gente fala de economia da saúde, a gente está falando claramente nos custos e nos efeitos, nos resultados. Então, uma tecnologia, ela pode ser mais cara, a tecnologia B pode ser muito mais cara que a tecnologia A. Mas quando você analisa os efeitos das duas, quando você analisa o horizonte temporal, por que você precisa de um horizonte temporal? Porque muitas vezes você precisa de equipamento, mas esse equipamento é utilizado por 10, 15, 20 anos. Então ele custa inicialmente, mas ele vai ser usado por muito tempo. E aí você dilui esse valor pelo tempo. Então, aquele equipamento ele tem um valor para cada exame que ele é realizado. Para cada exame que é realizado, ele tem um custo. E muitas vezes, quando você soma tudo, custo dos equipamentos, recursos humanos, medicamentos, etc., 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 em 10 anos, cada tratamento fica mais barato do que o tradicional, que muitas vezes tem o efeito pela metade. Entenderam a noção do que é a economia da saúde? Porque o gestor, normalmente, ele se pela quando você fala em custear um equipamento. Só que nós, como especialistas ou como profissionais da atenção básica, nós temos que chegar para quem toma a decisão
com algo palpável, ou seja, que tenha uma evidência que esteja baseada em custo e efeito, para a pessoa entender que não é só o efeito. Efetividade, você vai ter em várias tecnologias, por exemplo, para uma determinada doença. Só que essas efetividades, elas podem ser diferentes umas das outras. E tem custos diferentes uns dos outros. Entenderam? Então, muitas vezes algo, vou repetir, muitas vezes algo que é muito mais caro, ele passa a ser mais custo efetivo, significa o quê? Que você tem um custo menor para cada unidade de efeito, né, quando você utiliza esse horizonte temporal. Mas isso não é tão fácil, né? Você precisa estudar, se capacitar para fazer isso, e etc. Então, a evidência científica sobre a tecnologia que você quer avaliar, mais a análise dos custos da tecnologia, elas te levam a buscar uma avaliação da tecnologia em saúde por meio de estudos econômicos, que é isso que eu estou tentando passar para vocês. E esses estudos econômicos vão ajudar na tomada de decisão racional. Então, novamente, epidemiologia, então, fazer o diagnóstico da situação, mais uma metodologia científica, mais as estatísticas, os parâmetros, tudo que vocês precisam utilizar nessa avaliação econômica, mais a utilização da informática, elas vão te ajudar a tomar uma decisão mais adequada sobre o cuidado, né, do paciente, etc, etc, etc. Tá bom? A evidência científica, normalmente, vocês estão acostumados com a piramidezinha. Então, você tem lá embaixo, estudo de casos, vai subindo, estudos observacionais, aí vai subindo, estudos clínicos controlados, até chegar lá em cima nas revisões sistemáticas. Né? Revisão sistemática é uma revisão pautada pela qualidade, você tem vários organismos do mundo inteiro que preconizam quais são esses critérios de qualidade, então você tem que seguir uma cartilinha para identificar os artigos que podem ou não entrar na sua revisão sistemática. Que, inclusive, professor Pereira, só um adendo, vai ser a próxima palestra de revisão sistemática, que vai ser com o professor Honório. Então, a próxima palestra será sobre revisão sistemática. Exatamente, é tudo interligado. É tudo interligado. Eles já sabiam que eu ia falar nisso, então eles vão falar depois de revisão sistemática. Exatamente. Então, prestem atenção, fiquem aí, fiquem aí sentados para assistir a revisão sistemática com o professor Honório. Então, e hoje nós trabalhamos com revisões sistemáticas, mas trabalhando com estudos, não só essas revisões sistemáticas não se pautam só pelos estudos clínicos randomizados e controlados, mas muitas vezes você não tem esses estudos clínicos controlados, mas você tem estudos observacionais da população. Ou seja, você não conseguiu fazer um estudo controlado, interessante, de qualidade, mas você tem estudos na comunidade, estudos de efetividade, que foram bem conduzidos e que podem ser tema de uma revisão sistemática sobre estudos observacionais. Aí valeria a pena uma aula de epidemiologia para explicar o que é estudo observacional, estudo clínico, etc. Mas é isso, basicamente. Estudo clínico controlado, você trabalha com eficácia, né, com controladinho, estudos observacionais, verificando as mesmas coisas, comparando, mas você não sendo pesquisador, você não dividindo as pessoas em grupo randomizado, ou seja, um vai para lá, um vai para cá, você não definindo quem é controle, quem é experimental, você não fez nada disso, mas você quer saber se aquele medicamento é melhor que o outro. Tá? Então a gente passa por um estudo de efetividade, aí passa a ser um estudo observacional, etc, etc. Tá bom? São outras coisas. A gente trabalha hoje mais com com um círculo de métodos, onde você vai pautar e fazer várias revisões sistemáticas, né, que se complementam para buscar dados de
eficácia, dados de efetividade, dados de eficiência. Tá? Isso, logicamente, passa a ser algo que melhora muito o entendimento dessa evidência para o gestor. Assim. Lógico, todos esses estudos não estão à mão do gestor o tempo todo, então a gente precisa, muitas vezes, como profissionais dentro da academia, tentar fazer resumos para esses gestores, para eles entenderem quais são as evidências do momento. Então, aqui uma explicação rápida, uma revisão sistemática da literatura, são estudos de revisão sistemática, que o professor vai falar com muito mais, né, know-how, né? Mas, basicamente, é uma investigação científica que reúne estudos relevantes sobre uma questão formulada. Então, usa um banco de dados, faz uma seleção e análise sistemáticas com o estudo de realizar uma revisão crítica abrangente da literatura. O importante nas revisões sistemáticas é a sistematização. Por quê? Porque você vai utilizar uma série de regras para selecionar os artigos que podem e que não podem pertencer ao estudo. Né? E algumas dessas revisões sistemáticas, elas incluem meta-análises. A meta-análise não é a revisão sistemática. A meta-análise é um instrumento estatístico utilizado nas revisões sistemáticas. Portanto, ele é um adjunto das revisões sistemáticas. Tá bom? Então, aqui eu pus aqui, ó, as principais bases de dados internacionais, bases de dados regionais, quais são as bibliotecas de ensaios clínicos, a Cochrane é a mais conhecida, mas tem a Clinical Trials, a International Clinical Trials Registry Platform. Então, tem várias plataformas, bibliotecas aí para vocês brincarem. Você tem vários relatórios governamentais que trazem, muitas vezes, parâmetros importantes para alimentar as avaliações econômicas. Também sites e plataformas com teses e dissertações. Tá? Nós temos da CAPES, mas se vocês entrarem na USP, tem uma biblioteca de teses da USP, tem uma biblioteca de teses da Unicamp, tem uma biblioteca de teses da Unesp, tem das federais, eu acho que a da CAPES contempla as federais. Eu acredito. E uma revisão sistemática, ela se pauta por uma revisão pico-peco. Pico, né? A gente fala pico, que é paciente, intervenção, comparação, que é o método comparativo com a intervenção. Você tem uma intervenção e o controle da intervenção. Então, I e C. E o outcome, que é o desfecho. Então, população, intervenção, o controle da intervenção e o desfecho, outcome. A gente pode também fazer PECO. PICO é para estudos clínicos. PECO é para estudos, observacionais. Porque o E é exposição. Em vez de ser intervenção, é exposição. Essa é a única diferença. Então, tendo essa questão, nós passamos para a revisão sistemática de ensaios clínicos. Muitas vezes você já tem uma evidência robusta que te ajuda a definir, olha, cloroquina não serve para tratar Covid, porra! É isso. É uma evidência robusta. O porra está na robustez, entenderam? Se vocês não conseguirem essa evidência robusta, vocês podem passar para estudos, revisão sistemática de estudos observacionais, como eu disse para vocês, para buscar outras evidências que possam complementar os estudos clínicos randomizados. Entenderam? Então, essa é a lógica da forma como vocês vão desenvolvendo, né, o raciocínio das revisões sistemáticas. Aqui uma pequena comparação entre revisão narrativa e revisão sistemática. Na revisão narrativa, a questão é ampla,
Quem define os artigos que pertencerão ao estudo sou eu defino, ponto final, problema é meu, tá? E isso, obviamente, vai causar, vai ter um potencial enorme de viés, não é isso? A seleção, como eu disse para vocês, frequentemente não é especificada, porque sou eu que estou definindo. A avaliação ela é variável, depende de como você vai conduzir o artigo. A síntese é uma síntese qualitativa, olha. Os dados apontam para isso ou para aquilo, a gente não quantificou nada. E as inferências, elas são bastante superficiais, porque você pode estar pautando o seu estudo em dados de estudos que não foram bem conduzidos. Entendeu? Enquanto que a revisão sistemática, ela tem uma questão específica, bem clara, que é a questão pico-teco. As fontes são abrangentes, então você tem estratégia de busca explícita, você inclusive tem que, né, dizer para o leitor quais foram as suas estratégias de busca. Né? Contudo, tem que tudo ser muito bem detalhado, qual que é o período, quais foram as palavras-chave, tudo. A seleção é baseada em critérios aplicados uniformemente. Esses critérios são definidos por algumas instituições, Cochrane, Oxford e assim por diante. A avaliação ela tem que ser criteriosa e tem que ser reproduzível, ou seja, outras pessoas podem fazer a mesma coisa. A síntese ela é quantitativa se você puder fazer a meta-análise. Novamente, a meta-análise é um instrumento estatístico. E, frequentemente, as inferências são baseadas em resultados de pesquisa clínica. Nem sempre. Às vezes, a pesquisa clínica não é suficiente. E aí você tem que partir para um estudo observacional. Sobre o mesmo assunto, mas tem que partir. Tá bom? Então, aqui é uma revisão narrativa. O papel do flúor na prevenção da cárie. Revisão sistemática. Como intervir no processo de cárie. A cárie cárie de mamadeira, cárie incipiente, cárie não é incipiente, cárie precoce. Uma revisão sistemática, e esse aqui é o guia, aqui, ó, tá vendo? Aqui você tem revisão sistemática, aqui você tem duas revisões narrativas, e aqui você tem uma revisão de revisões sistemáticas. Então, é o guideline, é o guia para o uso do flúor na prevenção de cárie em crianças. Aqui é um update, uma atualização de documentos da política da EAPD, como é que fala? European Association of Pediatric Dentistry. Foi em inglês, ficou mais fácil que o português. Então, é uma revisão de revisões sistemáticas. Olha que interessante. Hein? E aí eles montam um guia, um guideline. Né? Então, narrativa, sistemática e revisão de revisões sistemáticas. Por que essa revisão sistemática é importante, gente? Porque nós temos hoje uma amplitude de informações absurda. São publicados centenas de artigos científicos todos os dias. Então, você tem muita informação de todo tipo de qualidade. Tem bobagens sendo publicadas aos milhares por aí. Então, a revisão sistemática ela é um meio de filtrar essa informação e garantir um mínimo de qualidade na evidência. Até porque, na revisão sistemática, você passa por um crivo de qualidade. Tá? Você passa por um crivo de qualidade. Agora resolveu fazer barulho aqui na frente de casa. Tá dando para ouvir bem? Tomara que vocês estejam. Está sim, professor, está sim. Então, tá bom. Dessa forma, né, filtra, classifica, busca o que realmente é importante, utilizando critérios bem rígidos, e aí o que sobra são
informações qualitativas que te ajudam a identificar uma evidência robusta. Tá bom? E a meta-análise, como eu comentei com vocês, é um método estatístico que ele é aplicado a resultados de diferentes estudos individuais, ou seja, ele serve para integrar, para juntar. É a mesma coisa que eu fizesse o seguinte, eu tenho 1000 estudos, eu fui lá, utilizei um método e selecionei, né, baseado nesses critérios rígidos, eu selecionei 15. Aí é como se eu juntasse os indivíduos desses 15 artigos e fizesse uma estatística só. Tá? Então, o que ele vai fazer? Então, ele vai pegar do estudo 1 ao estudo final, imagina que tenha só 6, do estudo 1 ao estudo 6, ele vai me mostrar aqui nesse gráfico de barra, nesse gráfico de... Gráfico de floresta. Isso, um maldito nome, gráfico de floresta. E aí ele te dá aqui, olha, ele te dá aqui o intervalo de confiança, tá? E aqui, esse quadradinho é a quantidade de pessoas, ou o percentual relativo daquele estudo em relação a todos os estudos. Então, por exemplo, esse estudo 2 é o estudo que apresentou o maior número de pessoas. Então, ele tem um peso quase de 50%. Esse é um dos problemas da meta-análise. Se você tiver um estudo muito ruim, que tem 70% dos participantes, não é que o estudo é ruim. Muitas vezes ele é tendencioso, mas de boa qualidade. Vocês conseguem entender. O cara conseguiu escrever tudo certinho, mas você fala assim, não, isso aqui tem alguma coisa de errado. Mas tudo bem, ele entrou. Aí, isso aqui ele pode puxar o dado. Muitas vezes você pode ter 14 estudos mostrando para cá, bem para cá, mostrando que, por exemplo, um procedimento ele é muito eficaz na prevenção de determinada doença, mas esse estudo que tem um peso muito grande, ele está muito próximo dessa linha aqui, ó. Aí o que acontece? Como ele tem um peso muito grande, ele traz o dado mais próximo da neutralidade. Consegue entender mais ou menos isso? Então, a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado também, inclusive com a meta-análise e nas revisões sistemáticas. Mas esse estudo, todos eles estão vindo para o -1. O que significa -1? Significa que o dado, o valor é negativo, significa que há aqui o risco relativo ele é negativo. Significa que o método que está sendo estudado ele tem um poder preventivo, certo? Então, o método que está sendo estudado tem um poder preventivo. O risco relativo é menos que 1, é negativo. Muito bem. Bom, então eu tenho as revisões sistemáticas, e aí tá tudo certo. Busquei os dados na literatura e beleza, tá tudo bem? Outra pergunta, se um medicamento ou procedimento ele se mostra eficaz na revisão sistemática, eu tenho que incorporar? Ele é eficaz, está lá, puxa, muito bom, vou oferecer para toda a população? A resposta é não para as duas. Por quê? Porque por mais importante e necessário, eu vou ler para vocês, que seja o levantamento da evidência científica, esse é apenas um dos pontos a serem levados em conta na tomada de decisão. Por quê? Porque as condições do Brasil podem ser diferentes das condições da Noruega. Você sabe que é eficaz em estudos clínicos. Só que na hora que você vai realizar, você tem que levar em consideração o quê? Primeiro, o que está sendo utilizado no Sistema Único do Brasil? O novo medicamento, ele melhorará em quanto à efetividade. Aí nós estamos trabalhando com a comunidade. Quanto vai melhorar essa efetividade? E qual é o custo disso? Tá? Ele, por exemplo, ele pode melhorar em 5% os casos de pessoas saradas, mas ele pode custar R$1 milhão por pessoa. Entenderam?
muitas vezes você tem que levar em consideração não só o custo e eficácia, mas também o impacto orçamentário. Tá bom? Então aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, as avaliações econômicas em saúde. Nós temos avaliações econômicas em saúde completa, ou seja, nós trabalhamos com o custo e com os efeitos, e avaliações econômicas parciais, que são avaliações econômicas dos custos de doenças, custos de intervenção, análise de impacto financeiro ou orçamentário, são diferentes. O financeiro é quando você não sabe o valor do orçamento, então você sabe que vai aumentar em 100 mil reais se você incorporar um determinado medicamento. E a análise de impacto orçamentário é quando você conhece o orçamento e você sabe que uma determinada intervenção vai aumentar em 0,2% do orçamento. Entendeu? Agora, nas avaliações econômicas completas, nós temos 4 tipos mais conhecidos. Então, nós temos a custo-minimização. O custo é sempre monetário, então eu não vou precisar falar para vocês, é sempre dinheiro. Agora, o desfecho no custo-minimização é um desfecho que você define, um desfecho clínico. Só que, no custo-minimização, a gente leva em consideração que as duas técnicas, as duas intervenções, elas têm um valor similar no efeito. Elas são basicamente iguais no efeito. Então, você vai comparar os custos. Se vocês entrarem no Google e escrever custo-minimização, tem lá estudos sobre custo-minimização. Novamente, os desfechos clínicos, etc., eles têm efeitos semelhantes. Aí você compara os custos. Custo-benefício, mais uma vez, custo monetário e o desfecho. Desfechos são de locais diferentes dentro, por exemplo, de uma secretaria, dentro de uma prefeitura. Então você vai estar trabalhando de forma intersetorial. Então, por exemplo, você quer saber o que apresenta um custo-benefício maior, uma academia de saúde ou uma unidade de saúde da família? Vocês entendem que isso aqui vão apresentar desfechos diferentes. E esses desfechos vão ser transformados em dinheiro. Tá? Então, o seu efeito vai ser transformado em dinheiro nos dois. E aí você tem o custo para implementar cada uma das intervenções. Então, lembrar, no custo-benefício, o efeito é transformado em dinheiro também. Tá? Portanto, é uma relação de dinheiro em cima de dinheiro. Custo-efetividade. Nós temos o custo e a efetividade é um desfecho clínico. Só isso. Então, você tem lá o custo-efetividade do tratamento A é mais caro do que o tratamento B, ou seja, o custo-efetividade é menor. Tá? Não é mais caro, é menor. Você gasta R$50 por unidade de efeito no tratamento A e R$30 por unidade de efeito no tratamento B. Portanto, o tratamento B ele é mais custo-efetivo. Desfecho clínico, por exemplo, prevenção de morte. Desfecho clínico, por exemplo, prevenção de cárie dentária. Prevenção de um dente, né? Cariado. Desfecho clínico, sucesso num tratamento de varizes. Desfecho clínico, efetividade de um medicamento. Entendeu? Pode ser eficácia também, mas no caso eu estou falando de efetividade. E o custo-utilidade? Nós temos uma relação entre custo e utilidade. Utilidade é medida por escalas de qualidade de vida. Então a gente está dizendo o seguinte: para cada unidade de qualidade de vida que eu aumento, eu gasto tanto no tratamento A e gasto tanto no tratamento B. Então, a minha referência é o quanto custa cada unidade de qualidade de vida.
Então, eu pago menos por essa ou não. Ou seja, o custo da unidade de qualidade de vida é o que vai basear o meu tratamento. Vai basear a minha decisão pelo tratamento de escolha. Tá bom? Vocês precisariam de mais tempo para entender um pouco melhor, mas é mais ou menos isso. Então, custo de minimização, custo-benefício, custo-efetividade, custo-utilidade. Então, aqui, exemplos de custo-efetividade. Esse aqui é um estudo que foi feito aqui, que eu fiz com o pessoal da Paraíba. Análise de custo-efetividade da intervenção de reabilitação para um dente com destruição coronária extensiva. Tá? Então, foi feita aqui uma modelagem. E nós fizemos uma análise de custo-efetividade. Custo-minimização. Aqui nós comparamos, foi um outro estudo também do nosso grupo lá, que a gente comparou 3 técnicas de endodontia. Técnica manual, rotatória, reciprocante. E a gente verificou isso num horizonte temporal. Tá? E chegamos à conclusão que a técnica rotatória ela é a que apresenta o custo-efetividade melhor. A reciprocante é, com certeza, a melhor, a que propicia um número de tratamentos muito maior, mas ela passa a ter um custo muito grande e um impacto financeiro muito alto para o sistema. E a rotatória aumenta muito o atendimento da demanda, e, ao mesmo tempo, ela tem um custo muito próximo da referência, que é a manual, né? Tem que fazer o canal, ficar fazendo o canal com a lima. Tá? Esses 2 artigos já foram publicados também. E nós temos também a análise de impacto orçamentário. Aqui a gente faz uma análise de impacto orçamentário. Olha. Por exemplo, a técnica reciprocante, no horizonte temporal de 10 anos que a gente colocou aí, ela gastaria R$ 575 mil a mais que a referência. Enquanto que a técnica rotatória gastaria R$ 77 mil a mais do que a técnica referência, que é a manual. E aqui aí você vê que não é só a efetividade do método. Porque, por exemplo, o número de pessoas atendidas a mais, por exemplo, a técnica rotatória atenderia no período 1.770 pessoas a mais, ou 1.770 canais a mais seriam feitos. E com a reciprocante, nesse mesmo período, seriam realizados 7.084 canais a mais do que a referência. Só que para eu fazer 7.084 canais a mais, eu gastaria R$ 575 mil. Isso é muito dinheiro. E aí você tem que levar em consideração que as consequências financeiras da adoção no momento, porque pode ser que isso torne-se mais barato no futuro, mas no momento do estudo, a gente chegou à conclusão que ele é caro demais para ser absorvido pelo orçamento. Aqui, por exemplo, é um estudo para incorporação eu imaginei um cenário em que todas as pessoas com mais de 65 anos no estado de São Paulo receberiam a prótese total, inclusive aquelas que têm, mas que precisam ser restauradas, precisam ser renovadas, né? E aqui eu faço um cálculo do impacto orçamentário. Então, aqui, olha, 1.110.232 no cenário base. No cenário mais otimista, que aí eu faço algumas mudanças no método, 457 milhões. E no cenário mais pessimista, 1.825.000.000. Eu precisaria vocês verem melhor para entender um pouco como faz esse tipo de coisa. É só para vocês saberem que isso é possível na área de saúde. Então, a análise do impacto orçamentário é uma aplicação pura de custo-efetividade comparada limiar de disposição a pagar, que pode ignorar o orçamento. Ou seja,
quando você tem o custo-efetividade, como eu mostrei para vocês lá, eu falei, olha, ele é mais, a técnica reciprocante, ela é mais efetiva. Ela trata um monte de pessoas a mais. Tá? E ela tem, ela é bacana, é ótima, super boa de tratar, muito mais rápida, etc. Mas, na hora que você analisa o impacto orçamentário, o seu limiar, nós não temos um limiar de disposição a pagar no Brasil, infelizmente. Em outros países há. Que aí facilita um pouco. Mas na hora que você olha só o impacto orçamentário e você divide pelo número de tratamentos a mais, você vê que o valor é muito alto. Então não é só ver custo-efetividade. Nós temos que caminhar um pouco mais. O gestor tem que ter bom senso para analisar o quanto que ele vai gastar mais por tratamento e o impacto orçamentário geral. Tá? Muito bem. Essas aqui são as referências. Eu tentei falar em 1h30 para poder liberar vocês para fazer as perguntas. Tá bom? Eu vou abrir aqui o WhatsApp, que eu acho que já tinha algumas, né? Já sim, professor. Se você quiser colocar aqui no chat privado também. Já coloco agora. E, professor, sinceramente, muito obrigado pela palestra. Foi muito rica mesmo. Existem diversas nuances quando nós pensamos em saúde, principalmente em gestão em saúde, que muitas vezes, infelizmente, na graduação, nós não temos tanto acesso, o que é uma pena, porque é um tema realmente muito importante, principalmente para nós que viemos de instituições públicas e precisamos entender qual é o sentido de gasto de cada uma das questões. Existem também algumas perguntas que foram enviadas ao longo da palestra, tem algumas realmente interessantes, e eu vou colocar aqui logo nesta primeira. Foi nos enviada ainda no Instagram. Então, professor, existe algum site para conseguir informações sobre os gastos de saúde pública? Sim, existem vários gastos, né? Existem vários sistemas de informação à saúde que trabalham com gastos. Então, você tem sistemas públicos e até alguns privados que mostram os gastos, custo de equipamento, custo de etc. Tem o banco de preços, enfim, tem vários e vários sistemas de informação que podem ajudar. Inclusive, nesse livro, tem um capítulo só de sistemas de informação em saúde, que tem lá toda a sequência de como fazer, etc, etc. Até com telas, para você buscar informações sobre tudo, indicadores de saúde, gasto, financiamento, etc. Existem pesquisas, muitas pesquisas nessa área, muitas, inclusive eu mostrei algumas, mas uma outra apresentação, eu cheguei a apresentar 13 artigos nossos, mais de outras pessoas. Isso inclusive o Daniel fez uma disciplina em que foi desenvolvido um artigo. Não sei se eles mandaram, mas eles desenvolveram uma pesquisa sobre o assunto. E aí nos remete à pergunta seguinte, que também nos enviaram, que o senhor também falou durante a palestra, que existem pesquisas voltadas para a área, existe método científico específico para isso. Mas uma coisa, professor, que me remeteu também essa pergunta ao meu tempo de graduação. Na graduação, a gente pagou em TCC 1 e uma das bases do TCC era falar qual era o tipo de pesquisa, qual era o tipo de modelo utilizado. Essas pesquisas em saúde se enquadram em modelos observacionais? Elas se enquadram em modelos de revisão? Qual é o modelo de desenho dessas pesquisas econômicas? Esse é um grande problema, porque os revisores mandam perguntar qual que é o tamanho amostral, falam, meu Deus do céu, oh Jesus. Não, avaliações de tecnologia em saúde são um tipo de pesquisa específico, né? Eles têm são regras específicas. A Rede Brasileira de Avaliações de Tecnologia em Saúde, a REBRATS, tem um manual, né, um manualzinho bem bonitinho de como realizar avaliações econômicas de saúde. Se vocês quiserem buscar o GRADE, né, o GRADE, ele explica como fazer avaliações
econômicas, né? utilizando padrões internacionais, né? etc. GRADE. Enfim, existem normas, regras, padrões, né? para se realizar uma avaliação econômica. Você não faz isso da cabeça, certo? Sim, sim. Isso é muito importante porque muitas vezes nós acabamos esquecendo que existem protocolos a serem seguidos. Eu falo muito em um Instagram que eu dedico, inclusive o artigo aprovado, que está aqui patrocinando o evento também, que pesquisa tem que ser reproduzível, tem que ser replicável. Então, quando nós criamos alguns parâmetros de busca em específico, quando nós criamos alguns protocolos de pesquisa, isso nos dá essa possibilidade. E existem esses protocolos para a maioria dos desenhos de pesquisa, não vou arriscar dizer todos, mas pelo menos para a grande maioria que eu conheço existem. E como o professor Pereira acabou de falar, o Grade é uma ferramenta que pode ser usada e pode ser inclusive usada para vocês começarem a entender como é que se faz esse protocolo, como é que se cria uma pesquisa. Isso é muito importante, gente. Criar interesse também é função do nosso congresso. Vocês vão ser pesquisadores em dado momento. Todos nós da área da saúde fomos pesquisadores para pelo menos fazer nosso TCC, nosso trabalho de conclusão de curso. Então, é importante que vocês entendam diversos modelos. Eu lembro, inclusive, professor, que tinha um amigo meu, durante ainda a graduação, que falava, poxa, eu gosto muito de economia, ele gostava muito de mexer com bolsa, com essa questão de valores, e eu queria agregar isso na área da saúde, só que eu não sei como. E aí foi justamente um professor da área da saúde coletiva que chegou e agregou o conhecimento dele nisso, questão de orçamento projetado, questão de previsibilidade de custos. Isso foi super interessante para ele, despertou muito mais interesse na área da saúde do que ele já tinha. Então, esses gatilhos de pesquisa são muito legais. O professor Pereira está aqui mostrando para vocês uma área que é realmente pouco divulgada e pouco conhecida, é super importante, gente. E aí vamos para a nossa terceira pergunta, que já foi enviada no Instagram. Professor Pereira, quais os gastos de cada setor das UBSs? Eles são geridos de maneira separada? A verba da odontologia, por exemplo, é a mesma da enfermagem, da medicina? Quem é que decide essa distribuição? Então, o funcionário, por exemplo, o funcionário é da prefeitura. Vamos tentar entender um pouco. O funcionário da UBS ou da Unidade de Saúde da Família é da prefeitura. Então, você tem um setor que paga recursos humanos. O Ministério da Saúde repassa um valor para cada equipe de saúde da família. Vamos falar de saúde da família, que é mais fácil. Tem um valor que é repassado para insumos, né, do saúde da família. A equipe de saúde bucal tem outra verba que é repassada pelo Ministério da Saúde. Então, você tem uma verba para a equipe de saúde da família, você tem uma verba para a equipe de saúde bucal, você tem os recursos humanos sendo pagos pela prefeitura e os procedimentos realizados nas unidades também são pagos pelo SUS através de outro sistema de informação. Então, vocês veem que não é tão simples, né? É quase um puzzle, né? Que você tem que ficar ali tentando construir. Existem alguns procedimentos que são pagos separadamente. Por exemplo, prótese é pago separadamente. Prótese total. Então, vocês veem... você fala, mas é feito prótese total na atenção básica? Normalmente é feito no centro de especialidades, mas há locais que você faz na atenção básica. E também pode ser pago pela atenção básica. Então, vocês veem que isso vem de outro sistema de informação, que já é média complexidade. Sim. Entenderam? Então, os recursos, eles vêm de vários setores, e muitas vezes a prefeitura tem que bancar uma parte. Vocês viram lá que 31% do orçamento hoje gasto pelo setor público na saúde são dos municípios. Então, parte dos gastos ainda é feito pela prefeitura.
E essa questão de distribuição de verba também é extremamente relevante, porque a maioria da população não entende de onde é que vem o dinheiro. Sim. Isso é uma questão que, assim, muitas vezes desperta uma certa indignação das pessoas erradas. Então, o alvo mais fácil, isso eu já vivi na prática também, durante as minhas experiências da graduação, o alvo mais prático é o próprio médico que está atendendo, o próprio dentista que está atendendo. Não Sim. tem um serviço, dado algum problema, vocês que são vagabundos, vocês que É. não trabalham, não querem isso, não querem aquilo. E não é bem assim. Não. O setor primário da reclamação nunca chega no setor final da reclamação. Muitas vezes a própria verba não foi bem distribuída, não foi bem administrada, muitas vezes você não fez um bom gerenciamento de verba para saber qual seria o gasto ideal daquele recurso, e por aí vai. E é por isso que, justamente, quem quer um dia ser gestor de saúde precisa entender a base de economia em saúde, para justamente fazer um planejamento estratégico de modo consciente. E isso é o que falta. Isso é o que está faltando hoje em dia, na maioria dos gestores, pelo menos, que estão regendo politicamente o nosso país. E aí, por fim, professor, agora nesse bloco de perguntas do Instagram, tivemos a pergunta: como é feito o controle de gastos no ambiente público? Que aí é outra questão. Muita gente fala que o problema é o controle de gastos no ambiente público, como é feito, ninguém se fiscaliza. Mas existe algum órgão que fiscaliza, professor? Quem lida com... Eu tenho um convênio com a prefeitura e a gente sabe o quanto que aquela maldita verba ela é fiscalizada. Quem acha que é fácil gastar dinheiro na prefeitura se engana redondamente. Você tem muita corrupção em nível público, mas os meios são facilitados por grandes cabeças, entendeu? Não é tão fácil a pessoa no nível normal digo eu, né? Eu vou corromper a prefeitura, não corrompo. Todo o dinheiro é minuciosamente analisado, por quê? Porque eles vão mandar esse dinheiro para o Tribunal de Contas. Se houver problema, o Tribunal de Contas manda para o Ministério Público. Então, a fiscalização, ela é terrível, terrível, tá? Não pensem que é fácil gastar dinheiro público. Não é. Senão é chato demais, eu acho burocrático demais. Porque eu acho que quem quer fazer coisa errada faz de qualquer forma, entendeu? Deveria ser mais facilitada, o gasto deveria ser mais facilitado. E aí você fala, mas o cara gastou daquele jeito, ele comprou vinho no lugar de não sei o quê. O cara vai, com a maior dificuldade do mundo, ele vai continuar fazendo isso. Infelizmente. Mas, assim, a fiscalização é brava, não é fácil, não pensem que é algo simples, não. E um dos primeiros órgãos que o professor até acabou de comentar, que é a própria Tribunal de Contas da União, que é realmente um órgão que fiscaliza muito seriamente. Inclusive, quem participa do Formando Sorrisos, que foi o projeto de extensão que originou esse congresso, sabe e entende essa questão de CGU, TGU, que isso em si é algo que rege a nossa política de distribuição de bolsas na universidade. Então, até mesmo para a política de distribuição de bolsas, precisa comprovar que essa verba precisa ser usada, como vai ser usada, por quem vai ser usada. Então, realmente é um processo muito burocrático e precisa, de certa forma, de um nível de conhecimento técnico também de cada um desses processos. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam por simplificar, dizendo, isso é muito difícil, ou então dizendo que a culpa é de X ou de Y. Quando, na verdade, você precisa entender o processo para saber aonde esteve o problema, para você tentar consertar. Uma falha de administração de verba precisa muito bem ser esclarecida. Então, trazendo para a realidade agora da pandemia, é muito fácil dizer, teve um gasto a mais aqui ou ali. Gente, era um gasto inesperado, ninguém sabia exatamente como seria essa doença, como é que seria o quadro. Assim que explodiu a pandemia, era tudo muito novo, então precisava-se de um investimento urgente. E aí esse investimento urgente, depois de 5, 6, 7 meses, foi validado como falho. Tudo bem, ok, vamos
analisar outros gastos, mas naquele momento você precisa combater a morte das pessoas. E isso, infelizmente, foi um gasto que a maioria do setor público, principalmente o setor federativo, não conseguiu contemplar de uma maneira tão ampla assim. E agora passamos para as nossas perguntas que vieram diretamente da nossa live, professor. Ok. Então, a Jennifer ela teve uma pergunta em 2 blocos. Começou com a seguinte dizer: bom dia, professor. Como estudante de medicina, vejo que muitas vezes os pacientes só saem dos consultórios quando o médico passa algum tipo de exame, sendo alguns deles, inclusive, desnecessários. Isso por conta dessa ideologia quase que para ser tratado de uma doença precisa ter algum custo, algum medicamento, alguma coisa desse gênero. Até uma cultura que é enraizada no nosso país. E ela permanece com a pergunta: compreendendo que essa prática pode acarretar em custos excessivos ao Sistema Único de Saúde, nosso SUS, como nós, da área médica, podemos atuar para reduzir esse impacto financeiro? Isso é muito discutido. Por exemplo, colonoscopia. Vou dar um exemplo simples. A colonoscopia, até uns anos atrás, ela era preconizada para qualquer idade, etc. E aí a Associação de Proctologia, etc., resolveu fazer um guia em que recomenda acima de 45 anos, para quem tem caso de doença na família, um acompanhamento menor, um número de anos menor, para quem não tem um acompanhamento maior, etc. O exame de toque foi outro exemplo. Né? Começou a se recomendar em homens a partir dos 40 anos. Uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, etc. Por quê? Porque havia uma grande quantidade de exames de... Esqueci o nome do exame, que é para verificar se há alguma chance de ter uma determinada... Acho que é uma determinada... Esqueci o nome dela, mas... Hã? É uma determinada proteína, eu também vou esqueci o nome. E assim, era um absurdo o nome, e aí o exame de toque é muito mais simples, etc. Mamografia. A mamografia passou também a se recomendar a partir dos 40 anos porque era indiscriminado. Né? E por que a partir dos 40 anos? Porque são feitas avaliações do tipo custo-efetividade para saber se vale a pena você fazer com menos de 40. Qual que é o percentual de diagnóstico que você vai encontrar com menos de 40 anos? A não ser que a pessoa encontre um caroço, etc., ou tenha algum caso na família, né, de pessoas que tiveram muito cedo, a chance de você ter um caso desse com menos de 40 é muito pequeno. Pode ocorrer? Pode, mas é a questão dos casos falsos positivos, ou seja, o falso positivo vai ser muitíssimo pequeno. Se você resolver fazer o exame em todo mundo, você vai gastar muito dinheiro para encontrar um caso. Sendo que você podia usar esse dinheiro para colocar com mais pessoas em mais de 40 ou mais de 50, em que se você gastar o mesmo dinheiro, você vai encontrar 100, 200 ou 300 casos. Essa é a lógica da avaliação de tecnologias, ok? Questão de alocação de recursos, muito bem. Lógico. E aí teve uma pergunta que eu achei pessoalmente sensacional, professor, que juntou quase que toda a essência da palestra, juntou quase um pouquinho todos os pontos. Bom dia. Qual foi o impacto orçamentário da ivermectina e da cloroquina durante a pandemia? Eu gostei muito dessa pergunta que a Lavínia fez, porque ela faz um questionamento muito importante. Professor, quando não se tem algum tipo de efetividade, ainda assim é possível fazer um estudo de custo-efetividade, por exemplo? Eu vou ser até meio indiscreto, mas na ivermectina, o dinheiro foi literalmente para o ralo da privada. Não tem outro comentário. Né? A não ser que você quisesse tratar de problemas intestinais, não serviu para nada para a Covid. Eu acho que ele piorou, porque você já está meio debilitado e ainda precisa ir no banheiro toda hora. Eu não vejo qual que seria a mínima efetividade desse procedimento. Foi uma pessoa que me perguntou se isso valeria a pena. Mas assim, não vai fazer mal.
Mas tá bom, então você quer, o dinheiro é seu, quer gastar o dinheiro, gaste. Mas entenda que ele não vai servir para nada. Mas como não? Eu teve um amigo que melhorou. O que eu tento sempre explicar é o seguinte: você vai aplicar a ivermectina ou a porra da cloroquina, né, em pacientes que vão sarar e em pacientes que vão morrer. Só que os que morrem, você não vai lá perguntar para eles se eles tomaram cloroquina. Não é? Você não vai lá Exatamente. perguntar para eles. Aí você, se você perguntasse para eles, tivesse essa capacidade mediúnica, né, aí tudo bem, você poderia descobrir que pessoas que tomam cloroquina ou não tomam cloroquina tiveram o mesmo efeito, ou seja, nenhum, porque ela não é feita para isso. É como Exatamente. você jogar futebol, soccer, com bola de futebol americano. Não servem para a mesma coisa. É uma bola. Cloroquina é remédio, mas não é feito para aquilo. Não tem especificidade para vírus. Que coisa mais absurda, né? Ivermectina não tem especificidade para vírus. O que adianta você dar para isso? Mesmo antiviróticos de boa qualidade não tiveram especificidade para o Covid, por que será que outros medicamentos que não têm nada a ver com o assunto teriam? Tenta E me explicar. existe, professor, uma questão também muito boa que eu comecei a refletir recentemente, vendo um dos temas que foram aprovados para apresentação aqui nesse congresso, de uma aluna que falou qual é o impacto de terem sido utilizado tanto a azitromicina como um dos medicamentos. Eu, como pessoa amante da farmacologia que sou, eu realmente parei para olhar e falei, rapaz, realmente o impacto foi muito mais negativo. Assim, a gente começou a vai pagar a longo prazo um custo muito maior, porque a resistência bacteriana possivelmente gerada não Sim, tem como você assim dizer facilmente quanto você vai gastar depois, sim, é porque é, é um custo muito elevado. Então, exatamente. assim, realmente foi algo que às vezes a gente fala assim, ah, mas qual é o mal? Qual é o mal? Tá aí. A azitromicina, pelo menos, tem uma probabilidade de causar um mal enorme social no futuro, até mesmo para as pessoas que individualmente tomaram. A cloroquina foram inicialmente 2 milhões de comprimidos, depois foram descobrir que fizeram o gasto por comprimido foi 5 vezes maior do que o de mercado, depois descobriram não sei o quê, depois descobriram não sei das quantas, depois descobriram. Então, assim, é uma barbaridade atrás da outra, é uma novela mexicana, assim, com nuances, né, de crueldade, Uhum. seja, eu vou ser Sim. perseguido. Se me der um golpe, eu tenho que fugir. Agora trazendo um pouco para a hora da a nossa querida odontologia. A Tainara fez uma pergunta aqui interessante. Bom dia, professor. A escolha do uso da resina ou do amálgama ainda é uma questão que pode pesar muito para a saúde pública? Posso responder de duas formas. O amálgama ainda tem toda a questão ambiental, etc, etc. Mas, assim, muitos especialistas com converso, eles tendem a não falar muito isso em cursos, porque, afinal de contas, as empresas, elas forçam a barra para você colocar resina no mercado. Isso todo mundo sabe. Né? É Uhum. mais bonito esteticamente, mas eu, por exemplo, já tive 3 canais por quebra de resina. Quando eu tinha os amálgamas, nunca tive problema. Isso não, assim, eu estou me baseando em evidência, tá? A sobrevida do amálgama é absurdamente alta, tá? Se você tem um amálgama para fazer, o seu paciente não se importa com a questão estética e não tem outra forma, sua prefeitura não vai comprar uma resina de boa qualidade, eu faria o amálgama sem nenhum problema e que meus amigos não me escutem, tá bom? É uma visão muito pessoal minha. Pois é, meu. Pessoal, estamos chegando ao final desta incrível palestra que, sinceramente, professor Antônio, superou demais as minhas expectativas. O senhor conseguiu abordar muito bem as diferenças de custo-minimização, custo-efetividade.
deu para entender quais são essas diferentes nuances de cada um desses aspectos. Muito grato à sua participação e às suas contribuições, tanto que o chat teve perguntas que, assim, fiquei muito entusiasmado com elas também. Houve perguntas bem específicas para a área também. E demonstrou que a galera estava engajada também do início ao fim da palestra. Só fazer aqui uma ressalva do professor Antônio, que é justamente o livro, vamos lá, colocar o título aqui, A Pandemia na Esteia da Política, professor Antônio Pereira, junto com o Enoque, né? Isso, com o Enoque. Junto com o Enoque. Ele fez uma disciplina contigo, não fez? Fez sim. Fez duas, na verdade. Ele é do seu lado. Oi? Ele é de João Pessoa, né? Você sabe que ele é de João Pessoa, aí do seu lado, sim, né? Sim. E esse texto, inclusive, principalmente a conclusão, me pegou bastante. O professor Pereira até brincou mesmo, vê a conclusão aqui que você vai achar legal, e realmente é muito boa. Então tá aí feito o meu jabá de recomendação, que hoje de manhã tá incrível. Daqui a pouco o Heitor vai aparecer aqui, eu já vou fazer o jabá dele com um livro, vai ser um negócio de louco. Aqui é todo mundo palestrante, tendo um livro assim só top das baladas para a gente entender um pouco mais desse universo de pesquisa também. Professor, de novo, muito obrigado. Se o senhor quiser deixar algum recado para a galera. Não, eu só queria agradecer o seu convite, foi muito agradável. Você sempre já percebeu que eu falo um pouco com o coração, né? Sim. Eu falo com emoção, eu realmente me entrego, depois eu fico super cansado, porque para mim, aula não é uma aula, né? Eu gosto de me entregar. E muitas pessoas que não coadunam com as minhas ideias ficam um pouco chateadas, mas assim, não fiquem não. Eu sou um sujeito da paz, tudo certo. Se você gosta do Bolsonaro, continue gostando e se ferre. E se você não gosta, continue não gostando, porque ele não merece ser presidente desse país, tá bom? Perfeito, professor. Um grande abraço a todos. Grande abraço, professor. Fique bem. Muito obrigado. E um ótimo final de semana. Quase que em sequência, iremos abordar a palestra do professor Heitor Marques Honório dos 10 passos para a revisão sistemática. Novamente, muito obrigado, e até professor. Mais, viu? Professor Pereira, até breve. Até mais, valeu.